E aí, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre construção de gráficos. Como é que eu pego uma função e transformo essa função num gráfico? Primeiro, eu gosto sempre de alertar o aluno por que a gente faz isso. Qual é o objetivo de você estar estudando esse item específico de construção de gráficos? A principal finalidade é você simplificar o fornecimento de uma informação. Então, se eu tenho uma função que descreve um determinado fenômeno que eu estou interessado, que eu estou estudando, que eu uso no meu trabalho, sempre que possível, eu apresento essa função para quem for de interesse na forma de um gráfico. Porque o gráfico é muito mais amistoso, o gráfico é muito mais intuitivo, é muito mais fácil você extrair uma informação do gráfico do que de uma fórmula matemática para a maioria das pessoas. Então, eu posso dar uma função, como a gente vai usar daqui a pouco no vídeo, f de x igual a x2 menos 4. Eu pergunto para você qual é o mínimo dessa função. É lógico que eu consigo calcular esse mínimo fazendo conta. Mas se eu apresentar essa mesma função no gráfico, você vai bater o olho no gráfico e vai ver onde é o mínimo instantaneamente. É muito mais fácil, muito mais intuitivo. Mesmo para a pessoa que já estuda matemática há um tempo, se uma outra carreira que tem relação com matemática, ela vai conseguir lembrar disso. Agora, uma equação matemática nem sempre você vai se lembrar como é que você calcula o máximo ou o mínimo de uma determinada função. Então, o principal objetivo da gente estudar gráficos é isso. É usado na vida real pra caramba, né? Basta você abrir um jornal, pegar um noticiário na televisão, abre um relatório de informação financeira, econômica, um relatório sobre a evolução de um determinado programa de vacinação. Você vai encontrar as informações frequentemente demonstradas através de gráficos, justamente porque é mais intuitivo. Exemplos disso, evolução, como eu já falei aqui, no processo de vacinação, por exemplo, o governo mostrando que à medida que foi vacinando a população, a incidência de uma determinada doença foi diminuindo, a evolução da taxa de inflação de um país, o Banco Central mostrando para a população qual foi a evolução da inflação nos últimos meses ou nos últimos anos, normalmente essa informação mostrada através de um gráfico, e por aí vai. O objetivo, como eu falei, é simplificar o entendimento da informação sem precisar usar uma fórmula matemática que é vista pela maioria das pessoas como uma coisa mais rápida. Vamos estudar aqui nesse vídeo e no vídeo seguinte como construir um gráfico, quais as informações importantes que a gente pode extrair de um gráfico e uma definição um pouquinho mais específica para essas informações que a gente pode extrair do gráfico. Eu sou o professor André Leite, você está em questões de matemática. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos que me ajuda bastante. E se você ficar com alguma dúvida, já sabe, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Vamos lá então. Como é que você vai construir o gráfico de uma função? Eu tenho basicamente dois casos. O primeiro caso, onde o domínio da função, os valores que x pode assumir, é um domínio discreto. Eu tenho um conjunto que define cada valor que x pode assumir. Um outro caso é quando eu tenho um domínio contínuo. Nos dois casos, a gente vai agir de uma forma semelhante. O procedimento é mais ou menos igual, você só tem que atentar para um detalhezinho. Quando o domínio é discreto, o x só pode assumir aqueles valores específicos. Consequentemente, o y também tem uma imagem discreta. Quando o x é contínuo, o y também vai ser contínuo. Então vamos dar uma olhada. Suponha que você tenha uma função que é dada por y igual a 2x. E aí o domínio dessa função aqui no nosso exemplo vai ser igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então o x só pode assumir esses valores aí. Como é que a gente vai construir o gráfico dessa função? Primeiro, a gente vai construir uma tabela. Nessa tabela eu vou botar os valores para x e os valores para y é igual a f de x, ou seja, o y, eu vou usar a fórmula f de x que eu escrevi ali em cima e vou calcular o valor dele. Eu vou definir aqui, ó, o x, eu sei quais são os valores, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O x só pode assumir esse valor. O domínio é dado, é fixo nesse valor. E quem vai ser o y para esses valores? Ó, aplico ali a fórmula 2x. Então, o y para menos 3 vai ser menos 6, 2 vezes menos 3. Para menos 2 vai ser 2 vezes menos 2, menos 4. E para menos 1 vai ser 2 vezes menos 1, menos 2. Para 0 é 0. E aí aqui vai ser 2, 4 e 6. Beleza. Aí a gente vai pegar aquele conjunto de eixos que a gente viu no vídeo passado, são eixos perpendiculares, que definem um plano cartesiano. O eixo vertical, ou o eixo das ordenadas, o eixo onde a gente vai marcar os valores de y, e o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas,
orientado aqui para a direita, que é o eixo que a gente vai marcar os valores de x. Raros a gente bota aqui, ó, x, e aqui em cima f de x ou y, tanto faz, né? A origem está aqui, coincidente com o valor 0, e aí a gente vai começar a marcar, ó. Digamos que eu faço o 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Para trás, menos 1, menos 2, só para manter aqui o mesmo espaçamento, menos 3. Beleza. Para 1, eu tenho o y igual a 2. Para 2 eu tenho 4 e para 3 eu tenho 6. E para baixo, menos 2, menos 4, menos 6. Beleza. Então, como é que a gente vai marcar os pontos aqui? É só olhar ali para a tabela e ir marcando, né? O 1 está relacionado com o 2, x igual a 1, y igual a 2, o 2 com 4 e o 3 com o 6. E para baixo, ao contrário, menos 1 com menos 2 com menos 4 e o menos 3 com menos 6. E quando x é 0, y também é 0, então a função passa aqui. Esses pontos representam o gráfico da função. E entre os dois pontos? Entre os dois pontos, a função não está definida, porque o domínio de x só compreende esses pontos exatos aí, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Entre eles, não há valor para x, consequentemente não há valor para y. Então, esse é o gráfico da função. Agora, o que acontece se a gente definisse o domínio dessa função de uma forma contínua? Ou seja, eu faço o seguinte, ó, em vez do domínio ser esse aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o domínio de x sendo igual, no segundo caso aqui, ó, eu vou fazer em preto, eu vou fazer domínio de x seja igual ao intervalo fechado em menos 3, fechado em 3. Então aqui o x pertence aos números reais. Isso aqui, ó, contido nos números reais. Então eu vou dizer que o x pertence aos números reais e está definido entre fechado em menos 3, ou seja, menos 3 incluso, e o 3. Qual seria a diferença aí? Qual seria o procedimento? O procedimento seria idêntico. Eu vou escolher alguns pontos, e eu vou escolher os pontos que são convenientes para mim, ou seja, em geral eu vou nos números inteiros, que são mais fáceis de calcular, como eu fiz a tabelinha ali em azul, aqui do lado, né? Essa tabelinha aqui, e eu vou encontrar exatamente a mesma tabela, porque a fórmula é a mesma, y igual a 2x. O domínio é que mudou, agora o domínio é contínuo. Então o que eu faço? Eu marco esses pontos que eu marquei em vermelho, só que agora eu vou ter valores aqui, eu vou ter valores aqui, eu vou ter valores para x aqui no meio, eu vou ter valores para x aqui. Então o que eu tenho que fazer simplesmente é ligar os pontos. A nova representação gráfica para essa função vai ser essa aqui, ó. Vai ser uma reta, ela vai ser contínua, o domínio é contínuo. Para cada x real entre menos 3 e 3, eu vou ter um y. Eu preciso calcular todos? Não. Eu calculo só os referentes aos pontos vermelhos, que são mais fáceis para mim calcular. Depois eu ligo os pontos. Eu posso fazer isso quando a função também não for linear. A gente vai ver um exemplo já já. Legal? Então, o importante aí é você perceber que eu tenho que fazer uma tabelinha, pegar alguns valores de x, calcular os valores referentes a y, observar o domínio de x. X é infinito. X está contido entre menos 3 e 3, existem valores entre aqueles valores que eu calculei ou não, observar o domínio e ver o que vai acontecer com a função. E aí eu traço o gráfico ou discreto, foi o primeiro que a gente fez, só com as bolinhas vermelhas, ou contínuo, onde eu ligo os pontos do gráfico para ter todos os pares ordenados que definem essa função. Bom, tranquilo, né? Vamos dar uma olhada então num outro exemplo que não é linear, agora uma função de segundo grau, que é muito comum no Enem também. Suponha que eu tenho uma função y igual a x2 menos 4. E o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor real. Como é que eu monto o gráfico dessa função? Sigo a mesma sequência que a gente viu no outro exemplo. Eu vou montar uma tabela, o valor de x e o valor de y igual a f de x, que é a formulazinha que a gente tem ali em cima. E aí eu vou definir aqui alguns pontos como exemplo para x. Eu vou pegar, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu não preciso pegar muito mais do que isso no primeiro momento, tá? Eu pego os pontos que são mais fáceis para mim de calcular. Então, vamos lá. Para menos 3, eu tenho x2 menos 4 igual a 5. x2 igual a 9, menos 4, 5. Para menos 2, eu vou ter 0. Para menos 1, eu vou ter menos 3. Para 0, eu
eu vou ter menos 4. Para 1, eu vou ter menos 3. Para 2, eu vou ter 0. E para 3, eu vou ter 5 novamente. E aí, eu vou partir para montar o gráfico. Então, eixo vertical, orientado para cima. Aqui eu vou marcar os valores de f de x. Eixo horizontal. Lembrando, o eixo horizontal, valores de x. A gente chama de eixo das abscissas. Eixo vertical, eixo das ordenadas. O ponto 0 aqui, que é a origem. E aí eu vou marcar alguns pontos aqui, ó. 1, 2 e 3. Menos 1, menos 2 e o menos 3. E para cima e para baixo aqui, na vertical, os valores de y, eu vou ter o 5, vou fazer aqui aproximadamente, o 5, 1, menos 3, menos 4, e é o que eu preciso, né? E o ponto 0. Bom, e aí eu vou marcar então os pontos que eu calculei. Então vamos começar aqui pela esquerda. Para x igual a menos 3, o y vai valer 5. Para x igual a menos 2, o y vai valer 0. Para x igual a menos 1, o y vai valer menos 3. Para x igual a 0, o y vai valer menos 4. Para x igual a 1, eu começo a voltar. Ó. O y vai valer menos 3. Para x igual a 2, o y vai valer 0. E para x igual a 3, o y volta a valer 5, que foi da onde a gente partiu. Mas o domínio é contínuo, ó, números reais. Então, x não vai assumir só menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ele vai assumir todos os números entre menos 3 e menos 2, menos 2 e menos 1, menos 1, 0 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer agora aqui é ligar os pontos. Mas você vê que esses pontos não formam uma reta, eles formam uma parábola, uma equação de segundo grau. Não tem problema, eu vou aproximadamente fazer uma curvinha que passa por aqui. Precisa ser perfeito, ninguém é desenhista, vai passando por aqui, ó, e vai bater lá no símbolo de novo. Isso é mais do que suficiente para a gente conseguir entender como é que essa função se comporta aí nesse intervalo. E para valores de x menores do que menos 3, ela vai continuar subindo, e para valores de x maior do que 3, ela vai continuar subindo também no y, no caso, né? Bom, beleza, a gente consegue com essa técnicazinha aí montar um gráfico aproximado para a função. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai analisar isso, a gente vai ver como é que essa função se comporta através do gráfico. O que significa exatamente isso? Significa dizer basicamente que eu vou olhar quando é que essa função é positiva ou negativa, ou seja, quando y assume valores positivos ou negativos, para que valores de x y assume valores positivos ou negativos. Eu vou olhar quando é que essa função é crescente ou decrescente. Lembrando que a função é crescente quando x e y se deslocam na mesma direção, ou seja, x cresce, y cresce, x diminui, y diminui. E ela é decrescente quando isso não acontece, quando x cresce e y diminui, ou x diminui e y cresce. Eu vou olhar se essa função tem pontos de máximo, de mínimo, se eu consigo identificar claramente esses pontos, e eu vou olhar se essa função tem algum tipo de simetria, ou seja, em torno de um determinado valor de x ali, se eu vou olhar para um certo valor de x, eu consigo ver um comportamento simétrico da função para um lado e para o outro, levando com x para um lado daquele ponto e para o outro lado daquele ponto, se eu consigo ver a função formar uma figura geométrica simétrica, como se tivesse um espelho ali naquela posição. Essas são as características marcantes de uma função que a gente consegue identificar, em geral, olhando o gráfico dessa função. Tá legal? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado a entender melhor essa parte da matemática, e eu te vejo aí na sequência quando a gente vai discutir a análise do gráfico e verificar esses 4 pontos, quando a função é positiva ou negativa, quando ela cresce ou decresce, ou como identificar os pontos de máximo e mínimo, e se existe alguma simetria na função. Não perde não, ficou bem legal. Eu te espero aí na sequência de vídeos aqui no Questões de Matemática. Um abraço.